Bernilda já até deixou a tribuna. Queremos agradecer a presença da dona Bernilda nesta noite na nossa Casa de Leis. Reabertos os trabalhos, solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão presentes Claudinei Damalho, os vereadores Claudinei Damalho, Rui, Fernando Betti, Zé Eduardo, Helenice, Bira, Claudinho, Ademir, Chaves, Perinoto, Gerson, João Henrique, Heberson e Roberto Campos. Feita a verificação, havendo o número legal e regimental, encerro a tribuna livre nesta noite e passo a sessão para a parte destinada ao uso da palavra no grande expediente pelos vereadores. Iniciando a palavra livre pelos senhores vereadores, solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos vereadores inscritos a ocupar a tribuna nesta noite. Senhor presidente, estão inscritos o vereador Ademir. Doutor Ademir. Você vai? Está funcionando aqui, Margot? Alô? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite a todos do auditório. Eu ocupo a tribuna essa noite para falar sobre um assunto que eu acredito que a maior parte dos vereadores já tenha conhecimento, que é a possibilidade do rompimento do convênio entre Prefeitura e ASPA. Eu gostaria de fazer um breve resumo para que todos possam entender a situação. Existe um programa a nível federal de saúde chamado Programa de Saúde da Família, que nós conhecemos pela sigla de PSF, que é um programa do governo federal, um programa muito interessante, que procura resgatar a figura do médico de família, aquele médico generalista. Vale a pena lembrar que esse programa foi instituído inicialmente no ano de 1999, procurando atender áreas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, áreas carentes de médicos. Posteriormente, esse programa foi estendido para todo o nosso país, inclusive para a região Sul e Sudeste. Em São João da Boa Vista, esse programa começou no governo do Laerte. O primeiro contrato feito com o governo federal foi em 2001, na administração do Laerte. E o primeiro PSF foi o PSF do Recanto do Jaguari. É um programa muito interessante, muito inteligente. A equipe mínima de PSF é composta por 12 pessoas, sendo um médico generalista, um dentista, uma enfermeira, 2 auxiliares administrativos, 6 agentes comunitários. Posteriormente, em 2005, no meu primeiro mandato como vereador, e com a ajuda do prefeito Nelson Nicolau, nós conseguimos trazer para São João da Boa Vista um PSF estendido, com a figura do pediatra e do ginecologista. Então, hoje o PSF trabalha com um médico 8 horas, chamado de médico generalista, um pediatra 4 horas e um ginecologista também 4 horas. E o programa tem tido sucesso. Haja vista que nós fizemos um trabalho há 3 anos atrás, procurando identificar as áreas que mais levam pacientes ao pronto-socorro municipal. E nós chegamos num número interessante. Os bairros de São João, as áreas de São João, que tem o programa de saúde da família, são melhores atendidas, vamos dizer assim. São as áreas que menos pacientes procuram o pronto-socorro municipal, em detrimento daquelas áreas que ainda são atendidas pelos famosos postinhos, que todo mundo conhece como unidade intermediária ou unidade básica de saúde. E agora nós estamos com um grave problema. E a culpa não é da Prefeitura. Na verdade, existe uma determinação do Supremo Tribunal Federal, eu até trouxe aqui, que diz o seguinte: a contratação de mão de obra pelo poder público, por meio de entidade civil interposta, para a execução do Programa de Saúde da Família, tem o intuito de fraudar direitos trabalhistas e burlar a lei de responsabilidade fiscal. O que significa isso? Ao pé da letra. Quando nós fizemos, quando na verdade o Laerte criou esse convênio com a ASPA, foi justamente para poder trazer o PSF. Porque nós temos um limite de gasto com o pessoal, que é chamado de Lei de Responsabilidade Fiscal. E qual é a situação no momento? Nós temos 175 funcionários da ASPA. E nós vamos ter que mandar 175 funcionários embora.
em breve. Inclusive, algumas prefeituras, tem aqui a prefeitura de Penápolis, já foi punida por não ter ainda legalizado a situação. E o que o Supremo diz? Que nós podemos ter uma ONG, no caso a ASPA, no caso de Penápolis se chama AVEP, para poder tomar conta, mas tem que ser através de concurso público. Ou seja, esses 175 funcionários da ASPA, que são contratados pelo regime seletista, não são estatutários, deveriam ser legalizados em breve. E por isso que está uma onda até de um certo terrorismo entre os funcionários, que eles alegam que vão ser mandados embora. E a culpa, até conversando com o Vanderlei na sexta-feira, não é do prefeito. Na verdade, é uma lei. Então, cabe a essa casa, eu tive uma reunião com vários funcionários do PSF, e eu ainda não consegui achar uma saída para que nós possamos tentar manter o emprego dessas 175 pessoas. Talvez um concurso público, que seria o mais correto, o mais lógico, você não vai conseguir a aprovação dessas pessoas. Eu também não acho justo a gente poder criar alguns critérios que favoreçam essas pessoas. Então a situação está nesse pé. O que nós vamos fazer com 175 pessoas? E tem outro detalhe importante. Se nós conseguirmos fazer um concurso, será que nós vamos conseguir trazer para o município essas 175 pessoas e não ferir a lei de responsabilidade fiscal? Deixa eu fazer um adendo aqui. E com relação aos salários? Porque você sabe que o salário de quem trabalha no PSF é diferenciado pelo próprio trabalho e pelo próprio fato da ASPA pagar, correto? Correto. Se for feito um concurso, com certeza a prefeitura não vai ter condições de manter o mesmo salário. Então, além de você absorver essas pessoas que provavelmente perderão o emprego, e a renda? Como é que você vai manter a renda dessas pessoas? Exatamente. Nós sabemos que o Programa de Saúde da Família é um programa até interessante para o nosso município, justamente porque nós recebemos verbas do governo federal para poder tocar esse programa. Eu não sei dizer precisamente o valor de cada verba para você ter uma equipe de PSF. Mas é mais interessante eu ter uma verba federal do que eu ter que pagar do meu próprio bolso o funcionário. Então é interessante que a gente mantenha o PSF. Mas a lei agora está obrigando a necessidade de ter concurso público e de que o funcionário de PSF seja um funcionário público municipal e não mais um funcionário terceirizado, como vem acontecendo. Até o Vanderlei me falou que recorreu da decisão, como aconteceu na cidade de Penápolis. Penápolis conseguiu, saiu essa semana o laudo final de Penápolis, mas eles conseguiram durante 5 anos ainda postergar a decisão final do Supremo. Mas eu tenho certeza que nós também teremos que, cedo ou tarde, talvez demitir essas 175 pessoas e trazê-los para o funcionalismo público municipal. Volto a dizer, eu não sei se nós teríamos condição, até vou perguntar para o nosso assessor jurídico, Lupe, também, se é possível contratar como seletistas, se há realmente uma necessidade de fazer um concurso. E outra pergunta, o pessoal da ASPA fez uma seleção para poder entrar na ASPA. Se seria possível ou legal nós tornarmos essa seleção um método de escolha e não precisarmos mandar esses 175 funcionários embora. Então são algumas questões que não são questões imediatas, mas eu tenho certeza que vão acabar caindo na nossa casa aqui para que nós possamos decidir. A princípio, o Vanderlei pretende fazer um concurso para as agentes comunitárias. Cada PSF são 6 agentes comunitárias, tem mais ou menos umas 70 e poucos agentes comunitárias, que seriam as primeiras a serem demitidas para prestar o concurso. Posteriormente, os dentistas, os auxiliares administrativos e, posteriormente, os médicos. Então, essa é a minha preocupação, e eu confesso a vocês que eu ainda não consegui uma alternativa que nós possamos tentar tornar o menos dramático possível a situação dessas pessoas que hoje são funcionárias do PSF e que fazem um belo trabalho para São João. Demir. Chaves, a parte sucessiva não vai poder, vou ter que suspender os trabalhos. Seria a parte.
Não terminou o tempo dele. Seria uma parte sucessiva do Dr. Chaves e não é permitido. Lembrando todos os vereadores, eu peço, vereador Tite. Doutor, se o orador assim permitir. Por favor. Doutor, eu queria cumprimentar por trazer o assunto na Câmara. Eu tenho certeza que uma hora ou outra ia realmente ser debatido isso no plenário. Muito obrigado. Obrigado. Vereadora Helenice. Eu gostaria de dar um parecer. Doutor Ademir, essa mesma situação nós vivemos, né, junto com as APMs nas escolas, e justamente por uma determinação do Tribunal de Contas. Então, são situações que é contra a vontade ou contra o poder de quem está no executivo. Ele não tem muitas opções. Ou ele faz, ou ele faz. Senão ele acaba respondendo ainda dentro ele acaba perdendo até o mandato como improbidade administrativa. Sim, é verdade. Eu acho que eu vou ser um pouco mais clara e não vou criar ilusões, porque com certeza as agentes estão nos ouvindo. Fui procurada por várias e não criei ilusão nenhuma, porque a realidade é nua e crua. Não se tem muito o que fazer quando vem uma determinação do Tribunal de Contas. O que foi possível fazer foi feito até aqui. Foi se protelando até onde desce, para que elas não pudessem ser prejudicadas. Até a hora que o tribunal vai começar a exigir, e aí nós não temos saída. Realmente tem que se passar pelo concurso. Então, o que a gente poderia fazer como um sentido de uma melhor informação a esses funcionários? Que comecem a estudar, que comecem a se dedicar, infelizmente, vão ter que passar pelo concurso público. Só que, se empenhando um pouco nesse momento, talvez elas consigam, e como acontece, elas têm uma prática, uma vivência maior, elas saem à frente de qualquer outro que não tem nenhuma experiência que elas têm. Então é o momento delas usarem esse benefício de ter esses anos prestados dentro como agentes comunitárias para se efetivarem. Existe o lado bom também da questão. Elas vão tornar-se efetivas e não vão muito mais seguras, né? Muito mais seguras e não vão correr o risco mais futuramente. Eu vou pedir para a vereadora Helenice para concluir a parte que já passou os 2 minutos. Pode concluir. Então, eu só colocaria dessa forma. É muito difícil uma solução, quase não inexiste uma solução, e nós temos que cumprir a lei. Que elas estudem e que vejam o lado bom disso. Vão prestar um concurso e poderão ser efetivas aí e continuar trabalhando. É uma questão que independe do legislativo e do executivo. João. Ademir, você fez um pequeno... As palavras aí você usou, que a ONG fez um concurso e isso foi permitido? Na verdade, a ONG fez uma seleção. Né? No caso dos médicos, por exemplo, os médicos que tinham interesse em trabalhar no Programa de Saúde da Família, eles eram submetidos a, como se fosse uma sabatina oral, né? E análise de currículo. E isso foi permitido em Penápolis? Não, na verdade não. Na verdade, aqui eu tenho apenas o laudo final, o prefeito de Penápolis, né, sendo obrigado, como a Helenice colocou, sob o risco até dele, município de Penápolis, tá? Prefeito é condenado a pagar 50 mil por danos à sociedade. Eles colocam como dano à sociedade, né? A ação civil pública foi movida pelo Ministério Público em face do município, né? O prefeito fez uma terceirização ilegal do PSF, né, e do PAX, que é o Programa de Agente Comunitário, realizado por meio de uma contratação de uma entidade chamada AVAP, né, que fornece mão de obra, né, enfermeiro, médico, dentista, para a realização do programa sem concurso público. Né, e aí o Supremo Tribunal coloca isso como irregular. Você não pode contratar ninguém para a área da saúde sem concurso público. Né. E aí ele coloca o prefeito como improbidade administrativa. Mas... Não, perfeito. A única coisa, a questão do Chaves colocou também, há uma preocupação, Chaves, perfeita a sua colocação, com relação, eu vou tocar o dedo na ferida, em relação a salário. Né? Há 2 anos atrás houve um problema entre os próprios médicos. Tá? O médico de PSF recebe mais do que o médico de unidade básica de saúde. O enfermeiro de PSF recebe um pouco mais do que o enfermeiro de unidade básica de saúde. Saiu até uma matéria no jornal O Município colocando essa diferença salarial.
Então há também a preocupação dos funcionários que me disseram o seguinte: Ademir, tendo concurso, a gente vai estudar para prestar, mas nosso salário vai cair? Ou o salário do funcionário vai subir? Essa era outra preocupação que existia Não, sem dúvida. Eu agradeço, senhor presidente, e agradeço demais, colegas. Próximo vereador inscrito. O vereador Claudinei Damalho, senhor presidente. Alô? Senhor presidente, senhores vereadores, o que me traz hoje, mais uma vez, é sobre a merenda da escola. Eu recebi esse papel sábado, e o que mais me chamou a atenção, um funcionário da prefeitura, falando que 2 creches, a alimentação não está adequada com as crianças que estão frequentando. O que me chamou a atenção essa semana é que falaram que eu vim aqui na Câmara, na tribuna, e falar que as merendeiras não estão fazendo merenda. As merendeiras estão até lutando para conseguir fazer com o que tem. É um absurdo usar isso, distrair as coisas com coisas que está acontecendo. Fiquei sabendo até que escola foi cortada a força porque não pagou. Tá? Eu vou verificar, depois eu dou o nome aqui. Então, 2 creches São João, na situação, eu recebi sábado. Eu não vou atrás. As senhoras não estão me comunicando. O mais entregue não foi mãe, foi funcionário da prefeitura. Claudinei, está acontecendo isso. Vou verificar. Então, hoje eu estou chamando a atenção. A minha luta aqui é para o café da manhã para as crianças que vêm da zona rural e criança que levanta cedo não tem condição. Então, quando fala que eu uso a tribuna aqui para me parecer, não é. É com reivindicação da população. É a minha função de verificar, é a minha função de trabalhar como vereador. Se tem vereador aqui que não vai, que não verifica, a minha função é essa. Eu sou professor, eu tenho obrigação de verificar isso. Eu fico na escola todo dia, então eu sei como funciona a merenda. Não adianta falar, o vereador está usando para fazer. Eu acho que é uma indignação muito grande, o cara quer aparecer. Para mim, o vereador quis aparecer. O meu processo é assim, eu estou na escola, eu estou sabendo, eu dou aula nas escolas vizinhas aqui de São João, dei aula em Guaí, dei aula em Tubi, dei aula em Vargem Grande de Águas da Prata. A merenda é excelente, é 10 vezes melhor que São João. Nós tínhamos uma merenda boa na época do Laerte aqui. Até suco, fruta, tinha demais. É uma ótima merenda. O que está deixando a desejar em São João? Não é culpa das merendeiras, como o vereador usou, falando que estava metendo pau no merendeiro que não sabia fazer. Não é isso. O que eu venho reivindicar aqui é o café da manhã das crianças e vou lutar até conseguir. Queira ou não queira, eu vou conseguir. Outra coisa, quando eu uso a rádio, eu fui convidado. Não fui lá, mas simplesmente para mim usar lá o meio de comunicação para denegrir muito a minha imagem de ninguém. Antes de ir na rádio, eu levei o conhecimento do senhor prefeito. Ele estava sabendo 15 dias antes. Depois que eu vim aqui na tribuna que eu falei, a merenda começou a melhorar. Mas ainda tem escola que não está boa. Eu recebi sábado 2 creches de São João. Uma na ponta da cidade, outra na outra. Tá? Então, quando vai usar, como falou que eu fui usar meio de comunicação, usa meio de comunicação, mas com dignidade. Com vergonha o vereador usar lá, não sei se não citou meu nome, mas eu acho que o vereador tinha que citar. Tá? Porque eu estou usando a bandeira. Vou defender, vou querer o café da manhã. Se toda cidade que recebe menos arrecadação tem condição de dar o café para a criança, por que São João não pode dar? E quando fala que São João primeiro, as merendas melhores, está enganado. É mentira. É mentira. A merenda de São João é a pior da região nossa. É a pior. Tá? E recebi de funcionário da prefeitura 2 creches. Situação da refeição das crianças. Eu queria que esse vereador foi na rádio. Se o filho dele come arroz cozido com metade do ovo, arroz com ovo cozido, metade do arroz sem feijão, sem nada, hoje está melhor. Hoje está melhorando. E eu uso com dignidade, não venho aqui fazer polêmica nenhuma. Só quero falar para esse vereador, quando usa com fé e dá palavra de homem, fala lá, foi esse vereador que veio falar. Não usei merendeira. Elas estão fazendo tudo com o poder que tem na mão.
É o executivo que está deixando de desejar com a merenda da escola. Não é merendeira, não é coordenadora, como foi citado. Tá? Usa direito. Seja homem e fala quem foi o vereador que fez isso. É isso que eu tenho aqui, ó. Recebi sábado, mais duas. Duas. Não fui atrás, não. Recebi na minha casa. E o que me dignou muito foi funcionário da prefeitura. Falou que o Claudinei está terrível. O senhor está falando com dignidade. Falaram coisa que não tem absurdo. Cara que não vai fiscalizar. Não sabe o que está acontecendo. Que a merenda nossa deixa a desejar, deixa. Não é por causa das merendeiras como citaram na rádio. É por causa do executivo. Hoje, vocês estão vendo que está desejando. Tem um projeto aqui para mais 20 merendeiras. Mais 2 nutricionistas. Está deixando a desejar ou não está? Quando o vereador fala aqui, fala com razão. Está aí, ó. Está projeto para ser votado agora. Então, gente, quando vocês vão usar, eu não uso meio de comunicação. Eu fui convidado. Tá? Estou sendo convidado de semana de novo, vocês querem saber. Então, o que acontece é que a merenda não está boa. E eu estou lutando para ter o café da manhã. Águas da Prata, a criança chega, tem pão com manteiga e café com leite com Toddy. Casa Branca, mesma coisa. Dei aula em Casa Branca 3 anos. Dei aula em Tubi, saí esse ano passado de Tubi. Mesma coisa. E merenda excelente. Aguaí, então, você precisa de ver. Até estrogonofe tem para as crianças. Tá? Frutas de várias qualidades. São João, só maçã e melancia. Hoje estão recebendo a pera. Mas voltou a melancia. Então, a minha dignidade é isso. Vou lutar o que for. Eu vou ter que conseguir esse café da manhã nas escolas. Começaram a servir em algumas escolas, assim, dando bolacha, água e sal, sem nada. Começaram a dar pãozinho sem manteiga e sem leite. Gente, é uma dignidade, a criança que chega na roça, levanta 5 horas da manhã. Muitas vezes, a mãe levanta tarde, não dá para fazer o café. Criança chega e fala, tia, que hora que a merenda, eu preciso comer, estou com fome. É uma judiação, gente. E nossa educação aqui tem muito dinheiro para pagar o café das crianças de manhã. É um absurdo quando chega a falar que é a melhor merenda de São João, melhor merenda da região. É um absurdo falar uma besteira dessa. Muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Senhor Baltazar, faz um favor para mim. O Moacir vai passar o microfone. Eu quero, como você não está inscrito, fala qual que é o assunto que você gostaria de falar com os vereadores e eu delibero para o pessoal ver se vai ouvi-lo hoje ou na próxima semana. Fazendo um favor. Sobre o que é, Baltazar, o assunto? Sobre as irregularidades no preenchimento dos contratos de empresas terceirizadas contratadas pela gestão pública. Só um minutinho, Baltazar. Deixar bem claro para todos os vereadores. O Baltazar, ele falou com a diretora da casa agora, ele não está inscrito para falar hoje. Então, mas ele pediu. Então eu vou colocar em deliberação dos senhores vereadores se nós ouvimos hoje ou na próxima semana. Em deliberação. Aprovado. Ô, Baltazar, faça favor, adentre ao plenário. Suspendo os trabalhos regimentalmente por 10 minutos. Senhor presidente, muito obrigado pelo espaço, senhores membros da mesa, senhores vereadores, as pessoas presentes. O assunto que me traz hoje aqui, ele foi já desde o ano passado que a gente vem trabalhando em cima desse assunto. Foi iniciado com a irregularidade no mecanismo do preenchimento dos contratos
que são cadastrados com a nossa administração pública. O que acontece? Alguns dados que não fazem parte do contrato acabam beneficiando os empresários a não fazer essa prestação de serviço como foi contratado. O cidadão, ele contrata o município para prestar o seu serviço. Quando o município faz uma terceirização de mão de obra, ele fica responsável por todas as irregularidades que venham a ocorrer dentro daquele trabalho, dentro daquele procedimento. O que acontece? Antigamente, a gente, no portal de transparência, não tinha os contratos. Então, eu fiz um pedido à Casa de Leis, ao senhor prefeito, e passou a ser colocado os contratos no portal de transparência, para que a gente pudesse estar avaliando melhor os contratos. Tá. Mas, em contraproposta, não houveram as respostas de todos os requerimentos que foram enviados para a administração anterior. E isso acabou incorrendo em uma abertura de inquérito para provável improbidade administrativa. Eu entrei com um documento, infelizmente, até inadvertidamente, com 2 documentos nessa casa, falando basicamente sobre o mesmo tema. Eu falei sobre os carnavais, sobre os eventos, as empresas que prestam serviço não constam, né, no contrato, se o indivíduo que vai fazer a prestação de serviço, ele faz com o registro em carteira, se existe um contrato de prestação de serviço temporário para garantir os direitos daquele cidadão que venha estar fazendo o seu serviço no evento. Então, não acontece. E aí depois eu acabei entrando com um segundo documento, trazendo basicamente o mesmo tema, que seria exigindo da atual administração que passasse a contar, mencionar nos contratos, o volume de funcionários que vão prestar serviço num determinado local. Por quê? Para que o cidadão possa passar na frente daquele local que foi contratada a empresa para fazer a prestação de serviço e ver aquele funcionário. Ora, se no outro dia você passa lá e vê o mesmo funcionário, aquele funcionário provavelmente vai estar trabalhando 12 horas de trabalho por 12 horas, sem uma fase de descanso, o que daria aí um trabalho semi-escravo de prestação de serviço dentro do nosso município. Isso é inadmissível, é incoerente, é inconcebível, é imensurável essa possibilidade. O município contratar uma empresa e a empresa simplesmente não prestar o serviço. Ou prestar o serviço de forma inconsequente. Então isso tem que acabar. Então o que eu fiz? Eu fiz os 2 requerimentos a essa casa, os senhores me perdoem, os 2 requerimentos que eu fiz tratavam do mesmo assunto, um no dia 5 e o outro, se eu não me engano, no dia 15. Os 2 foram protocolados e os 2 trazem o mesmo tema. O meu objetivo é o alerta para o atual gestor público para que ele não continue fazendo qualquer espécie de terceirização de trabalho com contratos de prestação de serviço com empresas que venham contratar mão de obra e trabalhar com essa mão de obra de uma forma ilícita. Todo cidadão tem o direito trabalhista, todo cidadão povo tem o direito de ver no portal de transparência como está sendo investido o seu dinheiro. E esse tema eu venho abordando já desde o ano passado, não é? Então, por isso que eu fiz questão, porque na semana que vem a gente tem um outro tema e aí misturaria muito essa situação. Então, o que eu pedia para os senhores vereadores, justamente seria isso. Ter um pouco mais de carinho por esse documento, porque foi enviado também para a gestão pública e através dessa Casa de Leis. Então, foi esse o mérito do documento que foi citado. Não se faz, não existe transparência em um contrato que não determine quantidade de mão de obra, carga horária e condições de trabalho. Um contrato que não tem esses dados base
não pode ser tido como um contrato de prestação de serviço. Ora, gente. Então, não vamos deixar que o nosso município venha incorrer nesse mesmo sentido. Porque o que acontece? Existe aí um mecanismo para um desvio de recurso, para um superfaturamento, para uma não prestação de serviços. E isso a gente não quer para o nosso município. A gente tem que zelar do quê? Dos recursos públicos e como eles são investidos. Afinal de contas, a Casa de Leis, o objetivo dela é justamente o de verificar essa situação, e fiscalizar, e exigir do poder público que ele cumpra com a sua obrigação. E eu, infelizmente, não recebi qualquer documento da gestão pública anterior de tudo aquilo que foi mencionado nesse sentido. O que adianta? Eu mando um documento e esse documento fica numa gaveta. Ora, legalmente eu tenho 15 dias para ter uma resposta. Gente, aí incorre em mais uma situação. É a indiferença com o documento público. Porque quando eu pedi para os senhores. E eu pedi para os senhores vereadores também. Para uma gestão pública. E a gestão pública tem sim a obrigação de prestar conta ao meu documento que foi enviado. Porque se ele não continuar prestando, aí essa improbidade administrativa, senhores, passa a ser para a atual administração. É esse que é o objetivo. Então é isso que eu queria passar em enfoque. O objetivo do meu documento foi esse. Né? É como ele é lido assim, muito rápido, a gente acaba não... Mas eu gostaria de agradecer ao senhor presidente de novo por esse espaço, senhores membros dessa mesa, senhores vereadores, pessoal, aquela boa noite para todo mundo também. Obrigado pelo espaço. Está feito? Algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta? Está suspensa a sessão. Tá ok? Obrigado, Baltazar. Tá? O ofício que o Baltazar está se referindo, ele vai entrar em votação hoje, em votação única. Tá ok? Já existe um parecer aí da Comissão de Justiça. Da Comissão de Justiça, né? É isso mesmo. Justiça. Obrigado, Baltazar. Reabertos os trabalhos, solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes na última sessão. Não havendo mais nenhum vereador inscrito. Todos da última chamada. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para a palavra livre, solicito a recomposição das comissões permanentes, recompostas as comissões permanentes, suspendo os trabalhos regimentalmente por 15 minutos.